Durante 10 anos de consultoria, dificilmente eu vi um founder, CEO, um gestor respondendo de bate-pronto qual que era o tamanho do mercado dele exato e o quanto ele estava planejado para crescer dentro desse mesmo mercado. É sempre um período de teste, nós somos o maior, não ligamos para isso. E esse papo, na verdade, me parece uma grande muleta, sempre me pareceu uma grande muleta. Às vezes, não saber essa informação não compromete o negócio, porque o mercado é muito grande. Às vezes, é crucial para o negócio dar certo ou não. Porque pensa comigo, se eu não sei o quanto eu posso crescer e o quanto eu posso faturar, a gente parte pro God-led Growth, tá na mão de Deus. Nesse vídeo, eu quero te mostrar caminhos simples que a gente faz aqui dentro da Traction para entender o quanto de dinheiro existe na mesa dentro de cada mercado para cada empresa. E aí eu queria introduzir de uma maneira simples, né? A dificuldade de responder esse tamanho de mercado, esse tamanho de demanda, eu ligo isso a dois fatores. Primeiro que o Brasil é um país continental, ou seja, muita diversidade, cruzamento de comunidades, então dados demográficos, geográficos extremamente complexos. E isso traz o segundo ponto, que é a dificuldade que a gente tem de trazer informações confiáveis para a mesa, ou seja, falta de dados concretos, de banco de dados concretos, para a gente realmente ter esse número de bate-pronto. E ainda existe caso de empresa que está abrindo um novo mercado ou é uma startup, e aí o buraco é bem mais embaixo, né? A empresa precisa entender se existe demanda real para aquela solução que ela criou. Startup é até um mundo muito diferente, né? Porque normalmente a solução ainda é intocável, né? Os fundadores acreditam exageradamente nela. Vem aquele pitch deckzinho com números generalistas de mercado, com uma visão super otimista, que na verdade só engana aquele investidor mais mal informado e que quer ser enganado. Mas vamos falar de coisa boa. Queria deixar aqui para vocês nesse vídeo 3 caminhos simples que a gente faz aqui dentro da Traction e você pode fazer também para começar a entender sobre oferta e demanda do seu mercado específico. O primeiro caminho é sobre referência. Referência é muito legal. Eu gosto bastante dessa parte, desse caminho para poder fazer em todos os benchmarks e análises que eu fiz de mercado e concorrência. E o referência, ele é composto de 3 passos. O primeiro passo é você conversar com outros players de mercado e entender a visão deles de passado, presente e futuro desse mercado, ou seja, outros gestores que fazem parte desse mercado e quais são os números que eles tiveram no passado, que eles têm no presente, o que eles prospectam para o futuro, é de fato crescer o networking de possíveis concorrentes ou até mesmo pessoas que acabam pegando ali fatias desse mercado que pode compor uma visão. Nesse primeiro caminho de referência, o objetivo não é pegar um número concreto, é começar a ter visão sobre o funcionamento desse mercado como um todo. O segundo passo dentro do caminho de referência é conversar com clientes que são atendidos por esses players, por essas empresas, desses concorrentes, para entender as necessidades atuais e as insatisfações que eles têm com o que é oferecido atualmente. Ou seja, muitas empresas oferecem solução dentro desse mercado, mas os clientes estão satisfeitos? Eles realmente estão sendo atendidos em suas necessidades? Eles têm alguma reclamação a fazer? Conversar com muitas pessoas que consomem produtos e serviços desse mercado também vai dar um guia de referência aí para você começar a compor a sua visão. E o terceiro passo dentro desse caminho de referência é pensar um conglomerado de palavras-chave que representam os produtos, os serviços, o tipo de empresa que você faz parte. Por quê? Esse conglomerado de palavras-chave, você pega ele, inicialmente, joga lá na busca direta do Google. E aí você vai ver quais são os players posicionados, quais são as empresas que patrocinam essas palavras-chave, quais são as empresas que estão ranqueadas organicamente ali, ou seja, de certa forma são as maiores referências dessas palavras-chave que compõem esse produto, serviço, solução dentro desse mercado. E depois você muda para a abinha do News, que é justamente para você entender um pouco das notícias que vem acontecendo nesse mercado. De novo, esse primeiro caminho é sobre referência. Você não precisa deixar nenhum número claro, é só para você poder criar a visão e entender cada vez mais. Para quem já é do mercado, pode ser que isso seja meio chovendo molhado, porque faz parte do dia a dia, mas a minha visão é, toda vez que eu volto para esse passo, até mesmo na Traction, eu sempre puxo informação nova, sempre mudo de certa forma minha visão sobre alguma coisa, eu sempre puxo mais referência. Então esse primeiro caminho sobre referência é importante. Se você já passou por ele, volta. Se você nunca passou por ele, é o primeiro caminho. Passando pelo primeiro caminho de referência, a gente vai para o segundo caminho, que é o caminho de dados de tamanho de mercado total e útil, ou seja, entender de fato quanto dinheiro existe ali na mesa, qual é o tamanho desse mercado, agora
em números, em dados. E o primeiro passo dentro desse caminho de entender o tamanho do mercado é simplesmente pesquisar no Google se existem essas informações. Quanto dinheiro é movimentado no mercado X? Qual é o tamanho do mercado X? Qual é a composição de produtos e serviços que estão dentro do mercado X? Essas pesquisas bem simples dentro do Google já podem trazer de bate-pronto essas informações, caso sejam mercados mais tradicionais, mercados mais consolidados. Eu sempre gosto de puxar pelo menos umas 5, 6 referências de sites extremamente confiáveis, para que esse número também seja, obviamente, mais confiável. Mas não é só porque essa charada já foi matada aqui nesse primeiro passinho que os outros passos não são importantes. O segundo passo, inclusive, é você ir pelo Google Scholar, que é uma modalidade do Google que você consegue pesquisar por artigos, estudos científicos da informação que você precisa. Então, a mesma pergunta que você fez para o Google tradicional, você faz para o Google Scholar e aí você pode ver e acessar alguns artigos que falam sobre esse mercado, que falam sobre o perfil de consumo desse mercado, o tamanho do consumo desse mercado, e aí são informações até mais confiáveis. Significa que todos os artigos lá são extremamente confiáveis? Não. Existe artigo lá que realmente não é muito confiável, são dados que são muito generalistas ou dados que você vê que não tem um corpo de prova muito grande, mas de certa forma, se a universidade é conceituada e se o estudo foi bem feito, também pode ser uma informação bem confiável. Para o terceiro passo, lembra daquele jogo de palavras de produtos e serviços que representam a sua empresa, que fazem parte da solução que você oferece para o cliente? Pega essa mesma quantidade de palavras-chave e joga todas elas no Google Trends. O que é o Google Trends? Ele vai mostrar uma curva de tendência dessas palavras-chave que representam seus produtos e serviços. O Google Trends tem um banco de dados que começa lá em 2004 e vem até hoje, inclusive mostra uma linha de tendência futura, tá? Se vai aumentar, se vai abaixar essa tendência, enfim, ele dá meio que uma previsibilidade de como vai funcionar o mercado. O Google Trends, ele funciona de uma nota de 0 a 100, ou seja, você vai jogar lá as palavras-chave e aí você vai ver gráficos parecidos, curvos assim, entre essas palavras-chave e você vai começar a tentar identificar padrões ali, né? Em que meses a tendência de busca desses produtos são mais altas, em que meses são mais baixas, em que períodos ou anos foi mais alto, foi mais baixa. Então, por exemplo, com o advento da pandemia, muitos gráficos com essas palavras-chave que representam produtos mudaram bastante no período de pandemia. Então, você consegue perceber esse tipo de informação dentro do Google Trends. E aí, ele é tanto um dado numérico aqui para você entender tendência de mercado, mas também, de novo, ali um pouco de referência, né? Você entender o funcionamento de uma forma um pouco mais geral. O Google usa esses dados de tendência baseado nas pesquisas que são feitas dentro dele. Então, ele não representa 100% do que aconteceu no mercado. Ele só é uma representação de como esse mercado se comportou a partir de pesquisas do Google. Um outro passo legal para se dar é usar o Keyword Planner, uma ferramenta do Google Ads, que é a ferramenta onde se faz anúncio no Google, para medir o volume de pesquisa dessas palavras-chave que você separou também. Ou seja, você consegue agora saber exatamente quantas pesquisas foram feitas em cada palavra-chave que representa seus produtos ou serviços. E aí, na hora que você colocar ali na ferramenta do Keyword Planner, você vai ver números, por exemplo, que pode ser 500. 500 é bastante, é pouco, 1000 é bastante, é pouco. E aí, vou dar uma de consultor aqui que é o famoso depende, né? Às vezes, se você é ultra nichado e tem 50 pesquisas no Google em cima daquela palavra-chave que você colocou, já é uma notícia boa, justamente porque você pode aproveitar essas 50 palavras-chave que de repente uma transação que é feita dessa palavra-chave representa um ticket médio muito alto. Então, assim, de fato, depende, tá? Mas juntando todos os números de pesquisas mensais dessas palavras-chave, você já consegue ter um contexto numérico de o quanto você consegue tirar de dinheiro, pelo menos digitalmente, do Google. Então, se todas as palavras-chave dão 15 mil buscas mensais, você sabe que o share total são 15 mil buscas. E aí, dessas 15 mil buscas, você não pode aparecer em todas elas para você poder vender seu serviço. Existe uma porcentagem aí do quanto você quer aparecer, existe uma porcentagem aí do quanto as pessoas vão clicar também nos seus anúncios, e assim funciona o Google Ads. Mas o que é importante aqui nesse vídeo? Você saber se é 15 mil, se é 20 mil, se é 25 mil, para saber o quanto você tem que despender de dinheiro, às vezes, num canal como esse, ou, de novo, para você ter referência do tamanho do mercado e até mesmo o quanto ele é digitalizado, né? O quanto de consumo desse mercado hoje é digitalizado já dentro do Google com buscas diretas por esses produtos e serviços. Esse passo é muito legal porque, de fato, essa ferramenta responde para você se existe compra online do produto ou serviço ou não. Ainda, dicas bônus aqui
referente a esse caminho 2 ainda de dados de tamanho de mercado. Se você for B2B, você consegue usar também o LinkedIn Sales Navigator, que é uma ferramenta do LinkedIn para você descobrir mais dados de empresas e pessoas que estão compostas no banco de dados deles. E com uma pesquisa rápida e fácil ali por cargo, por tipo de empresa, com o seu target ali, seu público-alvo, você consegue descobrir a quantidade de empresas que estão disponíveis ali e a quantidade de pessoas no cargo que são seus públicos-alvos. O que significa isso? Que a quantidade de empresas que aparecer lá, 400 empresas do seu público-alvo, são de fato as 400 empresas que existem no Brasil? Não. São 400 empresas que estão registradas no LinkedIn. Mas, assim, se a empresa não está registrada no LinkedIn e o seu mercado não é extremamente tradicional ou conservador, já significa que aquela empresa talvez não seja um público-alvo muito legal para você. Todas que estão no LinkedIn têm uma presença digital básica e são normalmente empresas mais confiáveis. E para você saber o dado exato de quantas empresas, aí existe Econodata, empresas que são banco de dados muito mais qualificados porque já ligam-se direto à quantidade de quinais existentes dentro do Brasil e dados um pouco mais confidenciais aí que o LinkedIn não vai saber. Então, se você quiser saber informações exatas das empresas do Brasil em quantidade e categoria, Econodata e Empresa Aqui são duas ferramentas muito boas para esse passo. Chegamos ao terceiro e último caminho, o segundo foi um pouco longo, né? Mas se você chegou até aqui e essa informação foi relevante, dá um like nesse vídeo, comenta, pede o que vocês querem de conteúdo que a gente vai criar para vocês. Vamos para o terceiro caminho. O terceiro caminho são dados de market share de concorrência, ou seja, você já sabe quanto dinheiro tem na mesa, qual é o tamanho do seu mercado. Agora vamos entender quem que está pegando essa fatia do bolo, qual é a concorrência que existe dentro desse mercado. E o primeiro passo para você entender essa concorrência é participar de um processo de vendas dos seus concorrentes, exatamente aquelas empresas que prestam serviços similares a você. E aí, quando você estiver participando desse processo de vendas, você já vai com aquelas perguntas capciosas, né? Então, já que o vendedor está querendo mostrar que a empresa é grande, que eles são referência, que eles são autoridade, você pode perguntar, nossa, mas quantos clientes vocês têm? Nossa, mas com esse ticket aqui é uma empresa que está faturando tanto, então, né? E aí você vai tirando informações, não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas é uma coisa que acho que todo mundo faz. E aí você vai tirando informações valiosas dos seus concorrentes, justamente em números, né? Se o vendedor tiver as informações na ponta da língua, ele vai te dar de bate-pronto, de novo, justamente porque ele está querendo mostrar serviço ali, ele está querendo mostrar o quanto seu concorrente é grande. Então participar desse processo de vendas vai te ajudar em muitas coisas, mas uma coisa aqui que é o foco desse vídeo é você entender números desses seus concorrentes. O segundo passo para você entender concorrência é usar ferramentas, por exemplo, como o SEMrush. Com o SEMrush você consegue entender dados de tráfego digital de todos os seus concorrentes. Então você coloca lá site 1, site 2, site 3, site 4, que são seus concorrentes, e essa ferramenta vai te dar vários dados referentes a tráfego dos sites dos seus concorrentes, comparando aos seus. E aí são dados como quais canais geram mais tráfego para o seu cliente, quais palavras-chave trazem mais tráfego para o seu cliente, qual é o público que vem para cada site, para ver se esse público realmente, qual é o nível de concorrência desse público. O SEMrush é uma ferramenta com um preço um pouco elevado. Se você quiser uma opção um pouco mais barata, um pouco mais acessível, dá para você utilizar inclusive de graça o SimilarWeb, para você poder fazer esse tipo de pesquisa também. Esse segundo passo é um passo muito mais para o mercado digital, olhando para a parte digital, tá? Assim como o terceiro passo também, que é você ir na biblioteca de anúncio dos seus concorrentes dentro do Meta, que representa hoje o Facebook e o Instagram. Você vai na página dos seus concorrentes, aperta ali para você abrir a biblioteca de anúncios dos seus concorrentes e aí você consegue ver quais são os anúncios que eles estão patrocinando. O que eu tenho que tirar de informação daí? Qual é o produto exato que eles estão patrocinando? Por que fazer isso? Muitas vezes, se essas empresas concorrentes são maduras, elas já estão patrocinando a curva A de produto. E se elas estão patrocinando a curva A de produto, e deveriam estar, aqueles que mais geram rentabilidade, por meio digital principalmente, você já consegue também entender a mensagem que eles estão fazendo. De novo, se é um mercado maduro e seus concorrentes estão fazendo um processo maduro de marketing digital, tá ali já a chave do sucesso que mais gera leads através de marketing digital para eles, com os melhores produtos que eles já brigaram ali para chegar nessa curva A, com uma mensagem que funciona. Se o mercado não for maduro o suficiente, se seus concorrentes não forem maduros o suficiente, pelo menos você consegue entender ali o que eles estão fazendo de movimentação para tirar de novo de referência para você poder fazer dentro da sua estratégia. Claro que para cada caminho desse, tanto de referência quanto tamanho de mercado, quanto visar informações dos seus concorrentes,
Dá para dar muito mais passos, sabe? Eu só quis aqui compilar os mais simples possível, para você começar hoje, para você fazer hoje e terminar hoje já todo esse processo e você ter uma boa referência e uma boa quantidade de dados para tomar decisões mais assertivas. Essa é a intenção do vídeo e eu sou um grande defensor que marketing começa com entender de mercado. E aí, inclusive, que vem o nome marketing, de mercadologia, estudo de mercado. Se você concorda com essa visão, gostou desse vídeo, eu espero muito ter ajudado com informações valiosas para você. Te espero no próximo vídeo e principalmente um likezinho, um comentário para a gente entender se isso realmente está gerando valor para vocês.